Everybody sing that shit. Olá, estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a Libras, Língua Brasileira de Sinais, língua da comunidade surda brasileira. Meu nome é Tábio e eu estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado, a qual eu pretendo descobrir qual é o papel da disciplina de Libras na formação de professores. Durante a nossa pesquisa, nós percebemos que a disciplina de Libras ela é ofertada nos cursos de formação de professores como um momento para tornar esses futuros licenciados, esses futuros professores, fluentes em língua de sinais. A carga horária é insuficiente para isso. A carga horária é muito mínima. Além do que, a partir do momento que o professor ele tem um aluno surdo dentro de sala de aula, é garantido pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, o intérprete de Libras dentro de sala de aula. Portanto, o professor não há uma necessidade dele ser fluente em língua de sinais para conseguir ministrar uma aula para aluno surdo. Ele precisa saber da metodologia, ele precisa saber de como atuar com esse aluno, como que as aulas dele, que os conteúdos dele vai chegar de forma clara para esse aluno. A questão da parte da língua, da parte de passar o conteúdo, o conceito em língua de sinais, isso cabe ao intérprete, que ele é um interlocutor, ele vai intermediar essa voz do professor. Portanto, a partir do momento que nós percebemos que vários futuros professores não tiveram esses ensinamentos dentro da sua disciplina de Libras no seu curso de formação de professores, pensamos em ofertar um módulo de 20 horas que cabe perfeitamente dentro da sua carga horária do seu curso. E neste módulo a gente vai tratar como temas como conhecendo os surdos, história da educação de surdos, a legislação, intérprete de Libras, relação do professor, intérprete e aluno surdo, além de metodologias para a educação de surdos e adaptação desses materiais. Então agora nós iremos aprender um pouquinho mais sobre o surdo como sujeito e as suas especificidades. Então, como disse, meu nome é Tábio, sou professor de Libras do Instituto Federal de Jataí, sou graduado em Libras pela UFSC, tenho especialização em docência, especialização em Libras e hoje sou mestrando em Educação para Ciências e Matemática. Então, para a gente entender e começar a compreender o que é esse sujeito surdo, o que é o surdo, então, a primeiro momento, o que é essa Libras? O que é essa língua que ele comunica, essa forma dele comunicar? Então, o que é Libras? É Língua Brasileira de Sinais. Ela foi reconhecida pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, a partir dessa lei, a Libras ela foi oficialmente colocada como língua oficial da comunidade surda brasileira. Então, como o próprio nome já diz, Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela não é universal. Como qualquer outra língua, ela não é universal. Porém, nós temos uma língua universal na língua de sinais. Como nós temos a língua oral, a universal, que é o Esperanto, nós temos o gestuno, que na língua de sinais, ela é universal. Da mesma forma que o Esperanto é utilizado em congressos internacionais, é utilizado essa língua universal. Entretanto, a Libras ela não é universal. Porém, por ela ser uma modalidade visual, uma modalidade onde existe alguns sinais icônicos, que você fazendo um sinal de bicicleta, fazendo um sinal de casa, às vezes uma pessoa leiga, às vezes uma pessoa que não tem nenhum conhecimento acerca da língua de sinais, que nunca comunicou com surdo, ela vendo esse sinal, ela já consegue entender o que se trata aquele sinal, devido à iconicidade desse sinal. Então, devido a essa iconicidade, devido a ser uma língua mais visual, acaba que o surdo tem mais facilidade em comunicar com outros surdos de outros países. Portanto, porém, essa língua não é universal. Ela possui gramática? Possui gramática como qualquer outra língua. No próximo
daqui mais na frente a gente vai entender algumas situações da gramática da língua de sinais, como feita essa divisão, mas como qualquer outra língua, a língua de sinais também possui gramática. A língua dos surdos é só uma mímica, como eu disse, a partir da Lei 10.436, ela foi reconhecida como língua oficial dos surdos. Então ela não é só uma mímica, ela tem toda uma estrutura gramatical, toda uma estrutura própria. A partir dos estudos de Stokoe, ela foi reconhecida como língua, a língua de sinais, e a partir desses estudos contribuiu muito para a aceitação dessa língua no meio da comunidade acadêmica. Então, como eu disse, a língua de sinais ela possui alguns sinais que são especificamente icônicos. Por exemplo, o sinal de casa, o sinal de bicicleta. Esse sinal ele apresenta a ação do objeto ou descreve o objeto. Então, qualquer pessoa leiga ela consegue saber que aquilo ali descreve aquele sinal. Porém, ela não é só icônica, ela também é arbitrária. Então, existem sinais que não tem nada a ver com a ação, não tem nada a ver com o objeto. Então, ela não é somente icônica, ela também tem seus sinais arbitrários. O alfabeto manual, ele é a forma que os surdos utilizam para escrever o seu nome, falar o seu nome, digitar o seu nome, e alguns sinais que não tem, algumas palavras que não tem sinal, ele utiliza também a soletração, a digitação. E essa digitação, o recurso é o alfabeto manual. Porém, o alfabeto manual, ele não é Libras. Eu já tive muitos alunos, onde os alunos chegavam para mim no primeiro dia de aula, né, e falavam assim, professor, eu já sei Libras. Já ouvi absurdos de pessoas falarem que já pode ser até intérprete. Mas como assim? Você já pode ser intérprete? Então você já é fluente em língua de sinais. Aí a pessoa, professor, estava no sinaleiro, passou um surdo vendendo aqueles chaveirinhos, eu comprei um chaveirinho e atrás tinha todos os sinais. Aquilo ali não é um sinal, aquilo ali é só o alfabeto manual. Na verdade, o alfabeto manual, ele nem é Libras, ele é só um empréstimo linguístico do português. Então, Libras é algo muito mais, é uma língua, para cada palavra se tem um sinal. Então, porém, a língua de sinais, ela não é uma versão sinalizada da língua oral. Por mais que tenha palavras, várias palavras que tem, toda palavra na língua portuguesa tem um sinal na língua de sinais, existem muitas palavras em sinais que a gente não tem como você expressar em uma única palavra. Às vezes você tem que explicar o conceito. E a sinalização, a estrutura da língua de sinais é diferente da estrutura da língua portuguesa. Então, não é um português sinalizado. Ela é uma língua própria, uma língua viva, onde tem estrutura própria, diferente da língua portuguesa. Ela até mais se assemelha com a língua inglesa, devido os verbos virem todos infinitivos, não utilizar preposições. Se ela aparece, se a conjugação, né, a conjugação dos verbos, se é presente, passado e futuro, isso é descrito assim dentro da frase, então não se conjuga o verbo. Então ela mais se assemelha à língua inglesa. E também não é uma língua grafa. Apesar de não ser muito divulgada, apesar de não ser muito usado a escrita da língua de sinais, porém nós no Brasil nós temos o Sign Writing, né, que é uma escrita de sinais, aonde vem praticamente como se fosse o desenho do movimento dos sinais, e esse Sign Writing, ele é bem divulgado, bem usado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mas nós temos também uma outra escrita de sinais que chama ELIS, que é feita por uma professora da Universidade Federal de Goiás, né, que foi a pesquisa de mestrado dela, da Universidade Federal de Goiás, de Goiânia, na regional de Goiânia. Então essa ELIS também ela descreve os sinais, porém ela é feita, eu não tenho não conheço muito a ELIS, já trabalhei com o Sign Writing, porém com a ELIS eu não tenho muito a detalhar.
Porém, vou deixar o link aqui para quem tiver curiosidade de saber tanto um pouco mais sobre o Isaac Wright, um pouco mais sobre a Elis. Vou deixar os dois links caso vocês tenham algum interesse. Continuando aqui, né, a respeito de conhecer o surdo, a respeito dos surdos, né, nos deparamos aqui com o termo surdo-mudo, né. A grande maioria de vocês já tiveram, né, vizinhos surdos, já tinha uma mudinha lá na rua, eu brincava de futebol com o mudinho, tem um mudo lá no meu trabalho, então não é mudo. O surdo ele não fala, mas não é porque ele tem problema nas cordas vocais. As cordas vocais do surdo são intactas, não tem nenhum problema. É tanto que grande parte dos surdos, dentro ali da sua família, ele fica soltando alguns sons, falando mamãe, pai, igual o meu nome. Meu nome é Tábio, eu sou filho de surdos. Tanto meu pai, tanto a minha mãe é surdos, né? Então, a minha mãe, ela, quando eu nasci, fez uma lista de nomes, né, para ver qual era o nome que ela pronunciasse melhor. E, por incrível que pareça, o Tábio foi o que ela pronunciou melhor. Porém, ela não fala Tábio, ela fala Tapeu, Tapeu. Então, essa é a forma que ela fala. Mas o porquê? Não é porque ela é muda. Aí foi provado, né, que ela consegue falar o meu nome. É porque ela não teve nenhum acompanhamento com o fonoaudiólogo, não teve um acompanhamento mais assim, mais corpo a corpo, para ela conseguir falar. Nós temos muitos surdos no Brasil que teve esse acompanhamento, que se esforçaram e hoje fala de forma assim bem clara, bem próximo à fala de um ouvinte. Então, assim, eu cresci na comunidade surdo, sou filho de surdos, né? Então cresci nessa comunidade e eu nunca vi nenhuma pessoa que seja surda e muda. Eu já vi surdos e já vi mudos. Então, os surdos, então vamos acabar com essa ideia, vamos acabar, desmistificar isso. O surdo não é mudo, ele é só surdo. Ele não fala porque ele foi privado de ouvir para aprender a falar. Então vamos acabar, não falamos mais, apague essa ideia. Como está aqui no slide, né? Apague essa ideia, o termo mudo, somente surdos. Então aqui foi uma campanha nacional dos surdos, né, onde eles diziam, né, nós somos surdos e não somos surdos mudos. Eu acho interessante uma piada, né, do Magela, que ele é um Magela, né, para quem não sabe, ele é um comediante, né, cego, e ele dizendo que um dia ele estava andando na rua, assim, tranquilo, aí veio uma senhora e passou e falou assim, nossa, ele é cego, mas ele é tão bonito. Aí ele falou, mas minha senhora, além de cego, você queria que eu fosse feio? Então, assim, não basta eu ser cego, os surdos é da mesma forma. Então, assim, não basta eu ser surdo, vocês ainda vêm e me titulam de mudo. Então, eu não sou mudo, eu sou somente surdo. Então, não somos surdo-mudos. Muitas gente às vezes não sabe, né, a questão do que é um intérprete de Libras, qual a relação que tem esse intérprete de Libras com surdos. Mais da frente a gente vai até falar sobre isso, sobre a questão do intérprete de Libras, a legislação acerca do intérprete de Libras, essa relação. Porém, o intérprete de Libras, ele é a voz do surdo? Por certo modo, sim, ele é a voz do surdo. A partir do momento ali que o surdo ele precisa se expressar, a partir do momento que ele precisa se expressar com um ouvinte que não saiba Libras, né, lógico, dentro de sala de aula, que ele quer fazer uma pergunta, um questionamento para o professor, e o professor ele não tem, não sabe Libras, né, não sabe comunicar com esse aluno surdo, então ele vai utilizar como recurso a voz do intérprete. Então, nesse momento que o surdo fizer uma pergunta, fizer um questionamento, o professor tem que saber que aquele questionamento não é do intérprete, é sim do surdo. O intérprete ali, ele só está emprestando a voz para o surdo, devido o professor não ter conhecimento e fluência para entender o surdo dentro da sua primeira língua, que é a língua de sinais. Porém, a fala, ela é totalmente do surdo. O intérprete, em nenhum momento, aquela fala é dele. Então, a resposta do professor não deve ser para o intérprete, deve ser para o surdo. Porque o intérprete ele tem que ser fiel na interpretação. Então, tudo que ele fizer naquele momento de tradução, de interpretação da fala do surdo, aquilo ali se refere à fala do surdo. Então, para interagir
o surdo ele precisa ser oralizado? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, sobre alguns aspectos, né, da história, e a gente vai ver que dentro da história, muitas vezes o surdo teve aquela medicalização da surdez, então os surdos foram forçados a falar justamente para conseguir viver no nosso meio. Por mais que hoje exista inclusão, a lei da Libras já tem vários anos, também a partir da Declaração de Salamanca vem se discutindo inclusão, inclusão, inclusão. Porém, a nossa sociedade ela é muito excludente. Então, o surdo oralizado ele consegue se desenvolver melhor na sociedade. Ele consegue empregos melhores devido ao fato dele ser oralizado. Por um bom tempo, eu trabalhei na Associação dos Surdos de Goiânia. E dentro dessa associação, nós tínhamos uma assistente social que mantinha contato com empresas, né? Para contratar surdos, porque tinha muitos surdos lá que precisavam trabalhar. Então, Então, várias empresas até procuravam a associação, porque elas precisavam de surdos para trabalhar, devido a uma lei que é 5% da cota tem que ser para deficientes, para as deficiências, né? Então, eles ligavam na associação procurando surdos. Porém, por incrível que pareça, eles precisavam de surdos que ouvissem e falassem. Então, assim, o surdo que ele tem um resquício auditivo, que acaba que ele é oralizado, ele consegue fazer essa oralização, consegue comunicar melhor, acaba que ele se dá melhor na sociedade, ele é mais aceito. Porém, o surdo ele não precisa ser oralizado para interagir. A língua de sinais possibilita ele expressar qualquer conceito, qualquer ideia, a comunicar. Então, ele não há necessidade de ser oralizado. A partir da língua de sinais, ele consegue socializar como qualquer outra pessoa, qualquer pessoa ouvinte. Então é a empresa que tem que se adaptar, é a escola que tem que se adaptar, se adequar, na verdade, né, se adequar aos surdos. E por que os surdos têm dificuldade de escrever? É porque ele não fala, a língua dele é outra. A grande maioria dos surdos não fala, então devido ao fato dele não ouvir, ele tem dificuldade de escrever. A grande maioria dos surdos, 91, a partir das pesquisas de SCLEAR, nos mostra que 91% dos surdos nascem em família de pais ouvintes. E essas famílias não têm nenhum conhecimento acerca dos surdos. Essa família, às vezes, nunca nem vê um surdo. Então, a partir do momento que nasce aquele filho que é surdo, eles ficam desesperados. Então, eles vão procurar um médico, vão procurar fonoaudiólogo, e esses fonoaudiólogos, esses médicos às vezes falam que o surdo ele tem que ser oralizado, e esse surdo acaba que a oralização não é a primeira língua dele, que a língua de sinais sim, ele desenvolve na língua de sinais da mesma forma que uma criança ouvinte, porém os pais eles tomam caminhos aonde vai dificultando essa aquisição. Então, o surdo ele aprende a língua de sinais, ele começa a aprender a escrever de forma tardia, devido a tudo isso. Porque se desde a infância ele tivesse já o acompanhamento com a língua de sinais, que é a primeira língua dele, dentro de uma escola bilíngue, onde ele vai aprender a língua de sinais, o português escrito, desde a infância, desde a eternidade, o desenvolvimento dele com o ouvinte seria o mesmo, ele não teria esse prejuízo linguístico. Então, até a escrita, ele teria mais facilidade na escrita. Porém, hoje, a realidade é que a grande maioria dos surdos tem dificuldade na escrita. Tem dificuldade na escrita. Então, por outro lado, a gente pronuncia a palavra. Eu vou escrever casa, eu casa. No máximo eu tenho dúvida, é K, é C, é Z, é S. Então, assim, mas eu sei mais ou menos como que vai escrever. Então, eu pronuncio casa, C-A-Z-A. Posso errar e colocar um Z-A, ok. O surdo não, ele não pronuncia, ele tem só o sinal. Então, ele tem que decorar aquela palavra. Ele tem que decorar. Então, uma palavra mais complexa, ele tem que decorar. Ele tem que decorar todas as palavras. Pelo fato dele não pronunciar, pelo fato dele não falar, a língua de sinais dele é outra, é uma língua visual. Então, ele tem que decorar essa palavra. Então, por isso que o surdo tem mais dificuldade na escrita. Aprender a Libras atrapalha aprender a língua oral? Não. Com certeza não. Muitos médicos, fonoaudiólogos antigamente falavam isso. Então, eles tinham que aprender a língua oral
porque eles diziam que se eles aprendessem a língua de sinais, eles ficavam preguiçosos para aprender a língua oral. Eu vou passar um link para vocês, onde vocês vão assistir o filme O Seu Nome é Jonas. E nesse filme, O Seu Nome é Jonas, tudo que eu estou dizendo aqui nesse slide, O Seu Nome é Jonas vai explicar de uma forma bem clara, onde vocês vão compreender isso. Onde uma mãe procura, como que eu vou atuar, o que eu vou fazer com meu filho é surdo, e aí, agora o que eu vou fazer? Ele vai aprender a oralização e realmente ele não consegue, até que ele procura a língua de sinais. Aí ele consegue se desenvolver. Então, ali, de forma tardia. Então, acaba que ele tem um prejuízo nisso, de todo esse processo. Vocês vão ver muito bem ali no filme do Jonas. E vocês vão ver que a partir do momento que ele aprende a língua de sinais, ele também aprende a oralizar, aprende a escrever. Então, isso nos prova o quê? Que aprender a língua de sinais, na verdade, não atrapalha, faz facilitar aprender a língua oral, tanto na modalidade escrita ou até mesmo na modalidade falada oralmente, né? O que a gente tem que tomar cuidado? Que a partir da Lei 10.436 foi garantido ao surdo a língua de sinais como sua primeira língua. Então, o surdo ele não precisa aprender a falar, ele não é obrigado a aprender a falar. Ele tem que aprender a língua portuguesa na modalidade de segunda língua, porém não é a língua falada, é a língua escrita. Então a língua portuguesa na modalidade de escrita como a sua segunda língua. Porém também não é que os surdos não podem falar, mas não é uma imposição, não é algo obrigado. Então eles aprendem a falar se eles quiserem, mas é certo que a partir do aprendizado da primeira língua dele, que é a língua de sinais, ele vai conseguir desenvolver as demais línguas. Todos os surdos fazem leitura labial? Não. Na verdade, a grande maioria não consegue fazer leitura labial. Porém, existem muitos que fazem leitura labial. Porém, a leitura labial é muito complicada, porque assim, tem que tomar muito cuidado. Vou deixar um link também, porque como a gente está conhecendo os surdos, então a gente tem que ir atrás, vocês têm que ir atrás de outros conhecimentos, igual o filme do Jonas, é muito importante, muito esclarecedor, mas também tem uma entrevista da professora Sueli Ramalho, onde ela faz, eu até sugiro que vocês assistam a entrevista com o Brito Júnior. Eu acho ela um pouco mais clara, um pouco mais onde ela trata de todos os assuntos. E ela fala lá sobre a leitura labial, porque ela faz a leitura labial. E ela fala da dificuldade da pessoa articular a boca, um articula a fala de um jeito, outro articula de outro, então isso dificulta. Às vezes o bigode atrapalha, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa, por estar conversando com o surdo, né, acha que tem que articular de forma diferenciada, e isso acaba que não facilita, isso faz atrapalhar, porque ele está acostumado com aquela articulação normal de fala. Então, assim, porém nem todos os surdos fazem leitura labial. Igual minha mãe faz leitura labial, porém meu pai não faz. A surdez é um problema para os surdos? Então, assim, a surdez não é um problema para os surdos. A surdez é um problema para nós. Então, a gente vai ver ali na história dos surdos, onde durante anos muitas pessoas se preocuparam, né, em medicalizar, em tornar o surdo ouvinte. Só que quem foram essas pessoas que se preocuparam com isso? Nós ouvintes, não eles. Não surdos. Então a surdez não é problema para os surdos. A minha mãe, ela é surda, ela é evangélica, então assim, ela pensa assim, se Deus falasse para ela assim, ó, te concedo um desejo, qualquer coisa que você quiser, você pode escolher. Minha mãe ia pensar em N coisas, pensar em muitas coisas, porém minha mãe nunca ia pedir, nunca passa pela cabeça dela ser ouvinte, pedir para ela ouvir. Ela nunca se preocupou com isso. Ela nasceu surda. A surdez para ela não é problema. Ela tem a língua de sinais, onde ela pode comunicar, pode expressar. Ela não tem nenhum prejuízo através da língua de sinais. Então, assim, ela sonha através da língua de sinais, ela pensa através da língua de sinais, ela conversa com Deus através da língua de sinais, né? Então ela não precisa, a surdez não é problema para o surdo, a surdez é problema para nós que somos preconceituosos. Mas lógico, eu falar assim, eu seria muito hipócrita falar assim para vocês que se eu não tivesse nascido na comunidade surda, eu aceitaria a língua de sinais e falaria que eu tinha que aprender a Libras. Lógico que não. Se eu não soubesse também, não tivesse esse conhecimento, lógico que para mim, no meu conforto, é muito mais fácil que os surdos aprendam a falar.
Até porque o problema é dele. Ele que nasceu surdo, é ele que precisa comunicar. Eu não, eu consigo comunicar, estou convivendo em sociedade muito bem, me comunico, tenho meu direito de ir e vir, meu direito de expressar, tudo garantido. O problema é dele, ele que tem que aprender a comunicar, ele que tem que aprender a comunicar comigo, a falar. Porém, foi provado que é muito mais difícil para eles comunicarem, esse trabalho é desgastante. Teve uma pesquisa do Capovilla, Fernando Capovilla, onde ele mostra assim que é um trabalho árduo. É uma criança surda que começa esse processo de falar, quando ela vai chegar e conseguir falar de forma satisfatória, eu não estou dizendo que ela vai falar de forma fluente, ela fala de forma satisfatória. Mesmo assim, outras pessoas vão pensar que ela é faina, que ela é estrangeira, então ela não vai falar de forma como ouvinte. Mas são 13 anos de trabalho árduo. Não é a criança com 13 anos ela consegue, não. São 13 anos de trabalho árduo. Então é muito difícil para o surdo começar a aprender a falar. É muito mais fácil para nós ouvintes, aprendermos a língua de sinais. É muito mais fácil para a gente. Então é nós que precisamos abraçar esses surdos, deixar uma sociedade mais inclusiva, deixar uma sociedade mais inclusiva, contribuir mesmo para a socialização desses surdos. E para eles, os surdos, a surdez não é problema. A surdez hereditária, existem alguns casos que a surdez hereditária, sim, está na família. Tem a própria Sueli Ramalho, a qual o link que eu coloquei para vocês no slide anterior, ela nasceu numa família surda, onde pais, avós, tios, todos eles são surdos. Então ela lembra assim da árvore genealógica dela e ela não consegue lembrar de ninguém ouvinte na família dela. Então ali é a família toda de surdos, então ali é hereditário. Nós temos outra família também em Goiânia, que é a família dos pernês. Então assim, alguns deles até nascem ouvintes, mas devido a uma doença hereditária, com o tempo, com o avançar da idade, todos eles perdem a audição. Então existe a surdez hereditária, porém existe a surdez que não é hereditária, que é o caso da grande maioria. Por exemplo, a minha mãe teve uma infecção quando era criança e perdeu a audição, logo que ela nasceu. Meu pai, rubéola na gravidez, nasceu surdo. Então, assim, não tem nada a ver de hereditário. Então, meus pais casaram, tanto eu e minha irmã. Meu pai tem uns 15 filhos aí no Brasil, nenhum deles são surdos. Então, ela não é hereditária. Existem alguns casos que sim. O aparelho auditivo, o implante coclear, ele ajuda a melhorar a audição dos surdos. Se o surdo ele tiver um resquício auditivo, sim, o aparelho assim contribui. Porém, da forma mais clara, melhor ainda, assim, para a gente compreender, é justamente lá no link da professora Sueli Ramalho, onde ela vai mostrar o que ele ouve com o aparelho auditivo, o que mostra o aparelho auditivo. Então o aparelho auditivo ele consegue ajudar ela a entender algumas vogais. Então assim, mesmo com o aparelho auditivo é muito difícil para os surdos. Porém o aparelho auditivo ele pode ser útil, às vezes ele está na rua, às vezes alguém buzina, então ele assusta, o aparelho auditivo pode avisar isso, alguém chama ele, o aparelho auditivo acaba ajudando, contribuindo isso, para ele ficar alerta aos sinais sonoros. Porém é muito difícil, porque o aparelho auditivo ele tem que ser, os surdos têm que acostumar com ele desde a idade, desde criança, né? Igual meus pais não se adaptaram ao aparelho auditivo, que receberam o aparelho com a idade mais avançada, então eles não conseguiram se adaptar com o aparelho auditivo. Então, como eu disse antes para vocês, a língua de sinais não possui artigos, né? E os verbos são apresentados todos em infinitivos. Então, também não tem pronomes. Por exemplo, quando a gente escreve, né? Eu amo você, os surdos vão escrever eu amar você. Então, no infinitivo. Você gostar, passear ontem. Você gostou? Então não tem esse gostou. É gostar, é tudo no infinitivo. O que vai dizer se é presente, passado e futuro é o ontem. É o ontem que vai dizer. Você gostar, passear ontem? É dessa forma que o surdo escreve. Por que ele escreve dessa forma? Porque é dessa forma que ele sinaliza.
Então ele sinaliza você, gostar, passear, ontem, e ele escreve. Então ele escreve desse jeito. Então a língua de sinais, ela é espaço visual, mas ela apresenta os mesmos níveis de organização de qualquer outra língua oral, auditiva. Ela tem fonoaudiologia, morfologia, sintática e semântica. O fonológico, o que é o fonológico? É os 5 parâmetros, que é a divisão dos sinais. Então, cada sinal ele precisa obedecer esses 5 parâmetros, que é uma regra para a constituição do sinal. Então, todos os sinais eles têm que obedecer. Se ele estiver faltando um desses parâmetros, o sinal ele pode estar errado. Um dos parâmetros errados, ele pode diferenciar, pode ser outro sinal que você está fazendo ou nenhum sinal. A gente vai falar um pouco mais adiante. O morfológico, o que é o morfológico? É o sinal em si. O sintático é a união dessas frases, né, a formação dessas frases. E o semântico é o significado de cada sinal. Só voltando aqui sobre os 5 parâmetros, né? Só para a gente entender um pouco sobre essa divisão desses 5 parâmetros, nós temos, né, o primeiro parâmetro, que é a configuração de mão, o segundo parâmetro, que é o ponto de articulação, aonde esse sinal vai ser feito, se ele vai ser feito no meu queixo, se ele vai ser feito na minha testa, ou ele vai ser feito no espaço neutro aqui à frente ao meu corpo. Então esse é o sinal do ponto, é o parâmetro de ponto de articulação. Nós temos o parâmetro do movimento, que é o movimento do sinal. Qual é o movimento que esse sinal vai fazer? A orientação da mão, se a mão ela vai estar com a palma para baixo, a palma para frente, a palma da mão para cima, ou a palma da mão para o meu corpo na diagonal. Então essa é a orientação da mão. E por último, que é muito importante na língua de sinais, é a expressão facial e corporal. Então a língua de sinais utiliza-se muito de expressão. Você pode notar que na comunicação de surdos fluentes ou de ouvintes também, de pessoas fluentes em língua de sinais, a comunicação ela é feita olho no olho. O surdo ele só olha para o sinal quando ele percebe uma dificuldade, quando ele não consegue compreender, mas a comunicação ela sempre é feita olho no olho. E o que é ideal, né? Quando você estiver de frente ao surdo, justamente isso, olhar nos olhos dos surdos enquanto estiver falando com ele, porque ele precisa de estar atento para a sua expressão, você também está atento para a expressão dele. Então nunca fale de costas, fale sempre de frente para o surdo. E não adianta ficar fazendo movimento labial quando estiver sinalizando, porque ele não vai saber, ele vai ficar meio confuso, ele olha para o sinal, a sua expressão facial não é expressão, é mais uma oralização, você colocando, tentando fazer um movimento labial, não das palavras, não há necessidade. Sinalize. E não promova a alteração de voz. Não adianta, ele é surdo, não adianta você gritar, ele não vai ouvir. Então, o que a gente precisa para quando for chamar o surdo? Pede alguém para chamar ele, faz uma sinalização assim no espaço, às vezes você movimenta o braço, movimenta a mão, o surdo ele consegue perceber devido à visão periférica dele, como ele trabalha mais a visão periférica, ele consegue enxergar, ter uma visão periférica um pouco mais aguçada que a nossa. Não é por causa da deficiência, é porque ele trabalha mais ela mesmo. E não adianta gritar, ele continua surdo. Evite falar de costa ou de cabeça para baixo, como eu disse, porque ele precisa olhar para os seus olhos, né? E tenta ser expressivo. A língua de sinais é muito importante a expressão, então você precisa ser expressivo. Não adianta você chegar aqui e falar que você está super feliz, mas a sua expressão é uma expressão de triste. Ou ao contrário, falar que você está triste, mas você está com uma expressão de feliz. Então é importante que você tenha com as expressões de acordo com aquilo com aquele sentimento. E a expressão é muito importante para o entendimento da língua de sinais, para a comunicação com os surdos. Como eu já disse, na questão da chamar a atenção, né, sinalizar com a mão, toca levemente o corpo do surdo. E usar sinais em locais adequados. Então, tomar muito cuidado onde você está utilizando esses sinais. Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, podem escrever Nós temos a parte de dúvidas aqui no nosso site, né? Onde você pode encaminhar dúvidas que a gente vai estar respondendo por lá, certinho? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.